A paz do Senhor! Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Rafael e hoje iremos estudar a primeira lição desse novo trimestre, do terceiro trimestre de 2024, a revista de adulto, lição bíblica da CPAD, a qual o tema desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, nessa primeira aula que nós iremos ter, tem por título Duas importantes mulheres na história de um povo. É a lição que deve ser ministrada no dia 7 de julho de 2024, sendo a primeira lição. Eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que possa continuar recebendo nossos conteúdos. E o texto áureo da nossa aula está escrito: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Esse versículo está no livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo 14. E a verdade prática da nossa lição está escrito: Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. E a leitura bíblica em clássica, a leitura sugerida, que é o texto base ou textos base, neste caso aqui, para a lição, para essa aula, se encontra no livro de Ruth. São dois textos, né? O primeiro é no livro de Ruth, no capítulo 4, do versículo 13 ao 22. E o segundo texto é um texto em Esther, no livro de Esther, que é o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Então vamos começar aqui pela leitura do livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao 22. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador de alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e a Boaz gerou a Obed, e a Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então nós temos aqui a linhagem davídica, né? E no livro de Esther, nós temos aqui o texto base também, o segundo texto base, que é do versículo 1 ao versículo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther: No segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Versículo 4. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda, pois, servos e por servos nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria
a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então, esses são os dois é, textos bases dessa primeira aula, dessa primeira lição desse trimestre. E aqui nós temos o plano de aula, né? Aqui nos fala que nesse trimestre estudaremos os livros históricos, no caso o livro de Ruth e o de Esther. Neles veremos como Deus usou duas mulheres na história da salvação. Elas foram muito importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do Senhor Jesus, que é o remidor da humanidade, o nosso Salvador. Aqui tem a indicação, né, de a gente falar sobre o comentarista da lição, que é o Silas Queiroz, né? Aí fica a critério de cada professor. E na introdução aqui, nós já temos, né, a palavra-chave da nossa lição, que é mulheres, né? Que Deus utilizou mulheres para fazer parte do plano da salvação, iniciado lá no Jardim do Éden, a qual Deus prometeu, né, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o plano de Deus de enviar um remidor, um salvador, que pudesse, através da vida dele, trazer a graça, a salvação pela graça a toda a humanidade, teve por intermédio de duas mulheres, né, destacadas. Teve mais, mas a nossa lição aqui vai destacar essas duas mulheres, né, Ruth e Esther. Na introdução aqui está escrito: Ruth e Esther são dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente do ano 1375 ao ano 1050. Lembrando que quando a gente vai estar tratando de assuntos bíblicos, é sempre aproximadamente. Não tem como afirmar o ano exatamente. Então é tudo aproximadamente. Aqui. E a segunda aconteceu na Pérsia. A segunda história aqui, se a primeira história aconteceu em Moabe e Belém, a segunda história acontece na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, que ocorreu entre o período de 483 a 473 a.C. E aqui Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes, tanto espirituais como morais, como, por exemplo, podemos citar a fé, convicção, humildade, coragem, obediência e simplicidade. São qualidades dessas mulheres. E também a pureza, a gente consegue ver, a abnegação, o temor a Deus, a disposição de servir. Essas mulheres, duas mulheres, foram fundamentais para a preservação do povo judeu. A descendência piedosa de Abraão, suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração que desejam agradar a Deus, para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Ou seja, essas histórias dessas mulheres é fonte de inspiração ainda nos dias de hoje, para todos que desejam ter uma vida reta perante Deus. Porque nós conseguimos observar virtudes nessas mulheres, que todo aquele que se diz servo de Deus deve ter essas virtudes. Porque aquele que tem
que acredita em Deus, que se diz servo de Deus, tem que ter fé, tem que ter convicção da sua salvação, tem que ser humilde, ter humildade, tem que ter coragem para enfrentar as dificuldades, tem que ter obediência, obedecer, qual é uma dificuldade muito comum nos dias de hoje, né? Obedecer. Também simplicidade, ser puro de coração, temer a Deus e estar disposto a servir. Porque nos dias de hoje nem todos estão dispostos a servir. Aqui vai ter, na introdução aqui, vai ter algumas referências bíblicas, né? Vou fazer a leitura aqui de Salmos 147. Que aqui é os textos, né? Que o Silas Queiroz, a qual é o comentarista da lição, ele deixa como indicação, né? Para que a gente possa ler para confirmar, né? Para conferir o texto bíblico, enriquecendo a aula. Salmo 147, verso 11, que está escrito: O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então aqui é a esperança, né? E esperar em Deus. E aqui temos também o texto de 1 a Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo a Coríntios, o capítulo de número 10 e o versículo de número 31, que está escrito: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E também temos aqui a referência de Hebreus, capítulo 11, o versículo 6. Também vamos fazer a leitura aqui. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Lembrando que eu te peço que você se inscreva no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos. Porque juntos nós conseguimos aprender mais. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente, creia que ele existe e que é galardoador, ou recompensador, dos que o buscam. Então aqui nós temos as referências bíblicas que é referente à introdução da nossa aula. E aqui, no primeiro tópico, né, nós temos o seguinte tema: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Lembrando que Jesus ele vem da linhagem de Davi, então Ruth, por ela fazer parte da linhagem de Davi, também faz parte da linhagem de Jesus. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, que era descendentes de Moabe. Isso que significa moabita. Filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Então nós vemos aqui que o povo moabita surgiu a partir de um incesto, de um pecado grave contra Deus. Essa história está relatada em Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil e hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque, conforme Números capítulo 22, do versículo 1 ao 6. Também temos em Deuteronômio aqui e também em Juízes referências, né, a esse povo. Habitavam a leste do Mar Morto, que hoje em dia é a atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Então nós vemos que eles eram afundados numa imoralidade sexual. Também eles eram aprofundados na idolatria. Eles adoravam outros deuses. Era um povo com um costume totalmente diferente do povo judeu, do povo hebreu. Então, isso aqui é um grande exemplo que o plano de Deus de alcançar toda a humanidade já estava sendo mostrado aqui, aceitando que uma mulher moabita pudesse fazer parte da linhagem de
do Messias, mostrando que a salvação é para todos os povos, grego, judeu e não judeu, não importa a nacionalidade, conforme o próprio apóstolo Paulo ele vai relatar na epístola aos Romanos. Então nós vemos aqui que, pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador. Então nós temos aqui algumas referências bíblicas também. Eu vou ler aqui, que é Isaías, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 10. Vou fazer a leitura aqui, vou abrir na minha Bíblia aqui. Isaías, capítulo 11, né? Capítulo 11, o versículo 1, também o versículo de número 10. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem é esse renovo? É alguém que já estava dizendo aqui que era de uma linhagem que não era do povo hebreu. Um rebento ali, um renovo. E o versículo também de número 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então aqui está falando da linhagem, né, de Jessé. Então aqui nós temos que é a linhagem de Davi, né? Aqui nós temos, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Por mais que fosse improvável que uma mulher moabita pudesse fazer parte da linhagem do Messias, isso mostra que os caminhos de Deus não é como o caminho do homem. Deus faz as coisas da maneira que Ele quer, como Ele quer. E estão muito acima da nossa compreensão. O caminho de Deus está muito além da nossa compreensão. Temos a referência aqui de Isaías 55, versículo 8 e também o versículo 9, que está escrito. Versículo 8 e o 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui nós temos também a referência de Romanos capítulo 11 e o versículo 33. Você pode, eu vou também fazer a leitura aqui para enriquecer a nossa aula. Romanos capítulo 11 e o versículo 33, que está escrito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. E continuando a nossa aula aqui, Ele é soberano, Deus é soberano, conforme Jó, capítulo 42, versículo 2. Faz do improvável provável e do impossível possível. Era improvável que um povo moabita pudesse fazer parte da linhagem de Davi, mas Deus fez ser provável. Era impossível, mas Deus torna possível, quando cremos nele. E tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Então aqui entrando agora na família, a segunda divisão aqui do primeiro tópico, que é a família belemita. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe, por causa da fome que assolava a terra de Israel. Isso está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus dois filhos, conforme Ruth 1, versículo 2 e 3. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles,
está em Ruth, capítulo 4, versículo 10. Ao final de quase 10 anos, também Malom, seu irmão, Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu, órfã, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir para sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Então aqui nós vemos aqui também agora a terceira parte aqui, que é matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem o seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus de Israel, favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2, versículo 12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed fazem de Ruth uma adolescente direta, uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó, integrante da genealogia de Jesus, conforme Ruth, capítulo 4, versículo 1 e ao 22, e Mateus, capítulo 1, versículo 5 ao 17. Honrar o casamento e a geração de filhos traz bênção de Deus para muitas gerações. E agora a síntese aqui do primeiro tópico, né? Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com a sua sogra após a morte de seu esposo. Não foi uma escolha dela, ela ir morar com Noemi, e ela foi abençoada, né, por essa escolha que ela teve. Então aqui nós iremos entrar agora no segundo tópico da nossa lição, que é Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Susa. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, nós temos, né, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, né? Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia. Órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo, que era Mardoqueu, conforme Esther, capítulo 2, versículos 5 ao 7 e versículo 15. Seu nome em hebraico era Hadassah, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esther, Star, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no período do cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado o fim do cativeiro babilônico, foi decretado por Ciro, que era o rei da Pérsia, no ano 538 a.C., conforme Isaías 44, versículo 26 e o 28. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob domínio persa. Então, mesmo depois que o povo judeu voltou do cativeiro babilônico, nem todos voltaram. Alguns continuaram morando lá. Lembrando que teve 3 levas, né? A primeira com Zorobabel, da volta do povo para Israel. A primeira leva foi com Zorobabel, está no livro de Esdras. A segunda leva é com Esdras. A terceira leva está no livro de Neemias, que é com o próprio Neemias que vem a terceira leva. Só que mesmo assim, muitos decidiram ficar lá na Babilônia. Muitos se deram bem lá, então não quiseram voltar. Agora, o segundo subtópico aqui, né, que é de órfã a rainha. Susa
era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus, dotada de rara beleza. Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência. Como escreve o historiador judeu Flávio Josefo, Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Em seu inequívoco ato de providência divina, Esther se tornou a rainha em seu lugar, conforme Esther capítulo 2, versículo 16 e 17. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Isso está em Esther capítulo 8 e 9. Como diz o comentarista Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminavam na libertação de seu povo. Então, nós vemos aqui a importância dessa mulher Esther, que ela acabou sendo abençoada por Deus. De uma mulher órfã, se tornou rainha, ela foi uma peça fundamental para guardar o povo de Deus que estava naquele reino ali, né? Para a libertação do seu povo. Agora, finalizando esse segundo tópico aqui, a terceira parte aqui, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar a nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Nós temos algumas referências aqui no livro de Salmos. A sinopse desse segundo ponto aqui da lição, segundo tópico, Esther é a mulher judia de Belém. Era órfã, mas foi para Susa, a capital do império, para se tornar rainha. Ela foi guiada por Deus com esse propósito, com esse mistério que Deus tinha com a vida dela. Agora, o terceiro tópico aqui é mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino, a liderança masculina, instituída por Deus, conforme Gênesis 1, 26, conforme Efésios 5, 22 e 20, versículo 22 e 23, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de que, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou intervir os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. E a segunda parte aqui cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Ruth 1, versículo 8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre a nora e sogra. Provérbios 14, versículo 1. E na terceira parte aqui desse terceiro tópico educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento no palácio, conforme Esther capítulo 2, versículo 15 e 17. Vamos fazer a leitura desse texto aqui. Esther capítulo 2, versículo 15 ao 17, que está escrito: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma
pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então aqui nós vemos aqui que Deus tinha um propósito na vida de Esther. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito, conforme Esther, capítulo 2, versículo 10, e o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida, conforme Provérbios, capítulo 29, versículo 15 e 17. Também vamos fazer a leitura desses versículos aqui. Provérbios 29. Provérbios, capítulo 29, versículo 15 e o 17. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe. Versículo 17. Castiga teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. E agora, concluindo, a sinopse desse terceiro tópico a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Concluindo agora, Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, conforme Gênesis 6, versículo 10 e 18. Mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa é que o quanto a pessoa aparece. Não, o que importa não é quanto a pessoa aparece, mas o Senhor olha para o coração, conforme 1 Samuel 16, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Então nós concluímos aqui esta aula aprendendo que Deus tem grande propósito, tanto na vida de homens, tanto na vida de mulheres. E isso nos mostra aqui nessa aula que Deus utilizou homens na linhagem de Davi, também usou mulheres com o propósito de preparar o caminho, a genealogia para o Messias, para que pela vida desses homens e dessas mulheres aqui, como esses dois exemplos que nós tivemos aqui, para que a salvação pudesse ser alcançar toda a humanidade. Então aqui já finalizo essa aula, te convidando para se inscrever no canal e até o próximo vídeo.